Obesidade é uma doença que ela tem um estigma muito grande, tem um preconceito muito grande. E sabe por que tem preconceito? Porque muitas pessoas elas não entendem o que é obesidade. Acha que obesidade é a pessoa come muito. Ah, fulana come muito. É por isso que é obesa. Mas, gente, a obesidade é uma doença que gera aumento do apetite. Então, a pessoa, olha só o que eu vou falar aqui. A pessoa, ela engorda porque ela tem um apetite aumentado. O apetite aumentado faz parte da doença. Você entende? Então, é fácil a gente julgar e falar assim: ah, fulana come muito. Mas para tudo. Ela come muito porque ela tem um apetite que está alterado. Isso é a obesidade. É uma doença hipotalâmica, é uma doença que você tem excesso de peso, você tem excesso de estoque de energia, você tem excesso de tecido adiposo, que é o tecido que estoca a gordura, mas esse excesso, ele é determinado muitas vezes pelo hipotálamo, que é o centro da nossa fome. Então, a maioria das pessoas que têm obesidade, elas têm um apetite aumentado, porque é um apetite que é gerado aqui, ó, uma glândula que tem aqui no meio do seu cérebro, que é o hipotálamo. É um dos centros, não é o único centro, tá? Depois, em outra live, eu vou falar sobre esses 3 centros da fome. Mas o principal centro da fome que nós temos é o centro hipotalâmico. E esse centro, no paciente que é obeso, é um centro que está alterado, ele está inflamado. Isso gera um aumento de fome. Então, é um paciente que come muito porque ele tem um apetite aumentado. E isso precisa ser tratado. Sem tratamento é muito difícil a pessoa perder peso, entende? Aí você pode pensar assim, mas Cíntia, eu não como muito. Meu irmão come mais do que eu, minha irmã come mais do que eu e é seca, é muito magra. Eu não como muito, não justifica eu ter o peso que eu tenho. Quantas vezes eu escuto isso no. Vocês não têm noção do quanto eu escuto isso no consultório. A pessoa dizer assim: eu não como muito. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Tem vários estudos mesmo, mostrando que o comer muito, ele é muito relativo. Eu posso comer uma porção e para você não ser muito. Mas se eu estou engordando, significa que aquela porção é muito para mim. É muito para as minhas necessidades. Você entende? Então, toda vez que a gente tem ganho de peso, que a gente tá acumulando energia, tá acumulando tecido adiposo, tá acontecendo um desequilíbrio energético. Então, o que eu estou comendo tá estocando, tá servindo de estoque de energia. Eu não estou conseguindo gastar essa energia. Então, esse desequilíbrio gera obesidade e gera aumento do peso. Então, assim, o que é que eu tô querendo dizer? Não necessariamente você come muito. Mas se você está engordando, o que você come, a quantidade que você come, está acima do que você necessita, está acima do seu gasto energético. Muitas vezes a pessoa até que realmente ela não come muito, mas ela tem um gasto energético baixo. E se ela tem um gasto energético baixo, a balança se desequilibra da mesma forma. Então, para emagrecer, é necessário ter esse equilíbrio energético. E para você ter esse equilíbrio energético, 2 coisas são necessárias. Primeiro é reduzir a quantidade de comida ingerida. E segundo é aumentar o gasto energético, para que haja um equilíbrio. Você consegue aumentar o seu gasto energético através de atividade física, de exercício físico, de você se mover mais, se mexer mais, trocar, por exemplo, o elevador por uma escada. Se você vai trabalhar de ônibus, de repente descer 2 pontos antes ou 1 ponto antes e ir andando uma parte do trabalho. Então, são pequenas modificações do seu dia a dia que podem favorecer o aumento do seu gasto energético. Mas eu quero te dizer que precisa reduzir a quantidade de alimentação ingerida. Esse é o ponto-chave
do emagrecimento, é essa redução da quantidade de alimento que a gente ingere, a redução das calorias ingeridas. E existem as estratégias, como eu falei, que vão desde a medicação, a cirurgia bariátrica, nos casos que já tentou várias situações e não conseguiu êxito. Então, às vezes, o paciente precisa realmente da cirurgia bariátrica, mas a gente pode tentar com medicação e a gente pode tentar com mudança de estilo de vida. Então, por exemplo, eu vou dar só uma dica aqui. Quando você coloca proteína nas suas refeições, você aumenta a sua saciedade e você acaba ingerindo menos calorias. Então, aquela pessoa que no café da manhã é pão, banana, batata doce, é só carboidrato, a pessoa acaba ingerindo mais calorias e logo, logo ela vai estar com fome novamente. Então, trazer proteína para todas as 3 principais refeições é uma estratégia muito útil para garantir sua saciedade e para te ajudar a ingerir menos calorias. Cíntia, eu já entendi que a obesidade é doença, que a obesidade não se trata por um mês, por 2 meses, são mudanças que são necessárias para o resto da vida, para que realmente a gente possa manter. Mas tudo bem, tem gente que fala assim, eu já mudei, eu me alimento bem, eu tô fazendo exercício, porque é que eu não consigo alcançar aquele peso que eu tinha quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30 anos. Eu queria voltar àquele peso e eu não consigo. Então, uma vez que o corpo alcança um determinado peso, o hipotálamo, que é a glândula que determina o nosso peso, ela sempre vai tentar fazer com que a gente fique com aquele peso mais alto. E daí vem a dificuldade. Então, quando você, por exemplo, faz exercício físico, o hipotálamo ele reduz um pouquinho a sua taxa metabólica basal, que é a quantidade de energia que você gasta sem se exercitar. Aí você vai falar assim, doutora, que loucura é essa? Como assim? Eu faço exercício para aumentar o meu gasto energético e o hipotálamo reduz o gasto energético do repouso? Infelizmente, sim. O hipotálamo ele reduz esse gasto energético do repouso na tentativa de compensar. Mas eu te digo que vale a pena sim fazer o exercício físico, mesmo acontecendo essa redução de taxa metabólica, de gasto metabólico, né? Mesmo acontecendo isso, vale a pena porque o exercício físico ele começa a produzir hormônios e a desinflamar o seu corpo, e isso vai facilitar o seu processo de emagrecimento. Olha só, assim, a palavra que eu vou usar é até chocante, mas olha só que loucura. Uma pessoa que atinge um peso, ela começa a fazer dieta, ela começa a fazer exercício, ela começa a perder peso. O que é que o hipotálamo faz? Ele aumenta a fome e ele reduz o gasto energético para que a pessoa volte a ganhar peso, porque o hipotálamo ele quer o equilíbrio daquele peso maior. E por que o hipotálamo faz isso? Porque ele está adoecido, porque ele está inflamado, porque a obesidade causa essas alterações. É por isso que a obesidade ela precisa de tratamento e muitas vezes o tratamento requer medicação para ajudar esse hipotálamo a entender que o peso que ele está determinando não está bom, não está correto, que ele precisa reduzir o peso. E muitas vezes a gente precisa usar a medicação sim, para reduzir o apetite, para que aquela medicação haja nesse centro da fome, fazendo com que você sinta menos fome.